Ministro da Justiça, Flávio Dino, estamos recebendo aqui na Casa da Mãe Aparecida, no Santuário Nacional. Aliás, a primeira vez que o ministro visita o Santuário Nacional, ele que tem a sua devoção junto a Nossa Senhora Aparecida. Eu imagino a emoção do senhor estar aqui no santuário, diante da imagem. Eu vi que o senhor foi visitar lá na Capela dos Apóstolos, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. De fato, uma visita muito especial, porque é a primeira. Eu sempre acompanho celebrações, enfim, não só no 12 de outubro, e via imagens belíssimas da Basílica e tinha muito interesse de conhecer esse grande santuário nacional. E por isso estou aqui duplamente. Estou numa missão oficial, conversando com a TV Aparecida, e também uma missão de fé pessoal, que eu aprendi desde a minha avó, minha mãe e minha escola, que é uma escola marista, portanto uma escola que estimula muito a devoção mariana, e é, portanto, um momento muito especial estar aqui. Inclusive essa devoção que permeia a vida do senhor inteira, né? Sim, desde pequenininho. O senhor tem a imagem de Nossa Senhora lá no gabinete? Tem, sempre tem. Exatamente porque eu acredito muito que você tem uma missão aqui e agora, mas como a própria Bíblia diz, o que se liga aqui, liga no céu, o que desliga aqui, desliga lá, ou seja, imanência, transcendência, realidade e a metafísica são unidas, e só assim você tem uma vida plena. E o senhor vem ao santuário num momento muito especial, faltando pouco mais de uma semana para o início da novena, em preparação para a festa da Rainha e Padroeira do Brasil. Aí uma emoção a mais o senhor vê tantos devotos. A gente está gravando esse programa numa sexta-feira, o santuário está cheio, como tem sido nos últimos meses. Parece que a pré-pandemia o movimento voltou para Aparecida. Que bom, né, ministro? Deus seja louvado. E eu vi pessoalmente, é um testemunho até que eu fiquei impactado, porque quando a visita foi marcada para sexta-feira, eu imaginava que teria menor movimento. Chegando aqui, o Mateus me disse que são 12 milhões de visitantes e que agora no segundo semestre, especialmente pela celebração, esse fluxo bastante grande. Já encontrei pessoas me deslocando ali de vários estados. Isso é muito positivo, é muito bom. Falo como integrante, membro da Igreja Católica, mas como brasileiro, porque eu acho que as religiões, de um modo geral, ajudam muito o nosso país, não só pela dimensão da fé, mas também pela dimensão comunitária, de partilhar, de conviver, reduzir os estímulos ao ódio entre as pessoas. Então, eu fiquei muito feliz de ver pessoas de Minas, do Pará, que me cumprimentaram aqui. Isso mostra que não são só as cidades vizinhas, né? É o Brasil se deslocando até o santuário. O Brasil se reúne aqui na Casa da Mãe e a Mãe acolhe todos os seus devotos de norte a sul do nosso país. Agora, a Polícia Rodoviária Federal, que é ligada e subordinada ao Ministério da Justiça, tem um papel fundamental na preparação para a festa de Nossa Senhora Aparecida. A gente tem a peregrinação a pé de milhares de devotos que vêm pela rodovia Presidente Dutra. E a PRF desempenha um papel muito importante nesse sentido, né, ministro? E vamos continuar desempenhando. A PRF é uma das instituições policiais federais que presta esse serviço de segurança nas estradas, segurança a grandes eventos, e é um dever, portanto, e todas as orientações são transmitidas nesse sentido, de atender a toda a sociedade, especialmente nesse caso, um momento que é a padroeira do Brasil, um momento feriado nacional. Então, é um momento em que todas as forças policiais atuam para garantir segurança e uma peregrinação que seja abençoada e que seja em paz, né? E nesse ano será assim também. Que bom ter o senhor aqui mais uma vez, eu repito. Agora vamos falar um pouquinho do Flávio Dino. O que começou primeiro, a carreira jurídica ou a carreira política? Elas vieram muito juntas, né? Porque eu me lembro bem, eu tinha 14, 15 anos de idade, um padre já falecido foi fazer uma palestra na minha escola, e campanha da fraternidade. E ele fazia muito a evocação da opção preferencial pelos pobres, a opção preferencial pelos órfãos, pelas viúvas, pelos que menos têm. E aquilo mais ou menos despertou em mim algo que eu nunca tinha feito, que era falar em público. Então eu lembro bem, eu bem jovenzinho, bem magrinho, peguei o microfone a primeira vez, minha mão tremia, a perna tremia, a voz tremia, mas foi isso, numa palestra da campanha da fraternidade.
E aí, a partir daí, eu fui participando de movimentos de juventude, ia em muitas reuniões na nossa Igreja da Sé, em São Luís, reuniões que se realizavam na sede da Pastoral da Juventude, da PJ, na ocasião. Um dos orientadores da PJ é meu amigo até hoje ele é bispo de Imperatriz, Dom Wilson, na época ele era padre, e com isso eu fui caminhando duplamente, né, participando de movimentos, mas depois fui fazer direito. Minha família tem muita ligação com pessoas do mundo do direito, desde o meu avô, e aí eu fiquei assim, com um pé de cada lado. Depois fui aprovado num concurso de juiz federal, bem jovem, com 25 anos, e me dediquei à magistratura durante 12 anos. E aí veio novamente a questão política, por uma conjuntura do Maranhão, e em 2006 eu saí da magistratura, com 38 anos na época, e fui eleito deputado federal. E a partir daí tem sido mais política, mas nunca deixo de estudar, porque meu pai dizia: política não é profissão. O jurídico sempre está também nessa trajetória política também, né? Sempre. Quando eu terminei o mandato de governador, eu tinha que sair legalmente para poder ser candidato ao Senado. Eu saí no dia 2 de abril. No dia 5, eu voltei à sala de aula como professor da Universidade Federal do Maranhão, onde eu sou professor há 29 anos, e ministrei aula. Aí depois houve a campanha para o Senado, eu fui eleito. 2 dias depois, voltei à sala de aula, dei aula já indicado pelo presidente Lula, ministro da Justiça. Inclusive, os alunos, na época que eu fui indicado, fizeram uma festa na sala de aula, e eu dei aula até pertinho do Natal, já na plena transição. Então, eu gosto muito da minha profissão e acho que não é excludente. Se você se dedica às duas coisas, dá para fazer um pouquinho de cada coisa. O senhor falou aí, entre linhas, dos movimentos sociais da igreja. O senhor sempre esteve muito ligado, faz parte da formação, como pessoa, inclusive, do senhor, né? Eu, bem pequenininho, eu devia ter 5, 6 aninhos, meus pais participavam do Cursilho da Cristandade e havia reuniões no Seminário Santo Antônio, lá em São Luís. E aí, muitas vezes eu fui. Então, isso... Depois, meu pai, já idoso, ingressou no Terço dos Homens. Então, sempre na minha vida houve isso, de algum modo. Hoje eu participo muito de eventos de políticos católicos, visito a CNBB, converso com os bispos. E eu estou aqui, inclusive, porque eu fui numa celebração muito bonita em Trindade, Goiás, e lá encontrei a TV Aparecida. Entrevistamos o senhor lá, inclusive. Isso, exatamente. Né? Que bom tê-lo aqui. Agora, o Ministério da Justiça e Segurança Pública era um projeto que estava traçado na vida do senhor ou foi algo inesperado? Na verdade, eu imaginava que eu ia exercer o mandato no Senado, mas ainda... logo após a eleição, o presidente Lula sinalizou que faria um convite. Não disse para quê, mas disse que faria. E depois da eleição, efetivamente, ele me chamou e exatamente levou em conta isso que nós falamos há pouco, digamos, a dupla face. Ele disse: Flávio, porque tu és da política, enfim, é político, senador, mas ao mesmo tempo tem formação jurídica que é reconhecida e eu preciso de alguém assim para conversar com os tribunais, com o Ministério Público, com as instituições jurídicas de modo geral. E aí bom, presidente, vamos. E realmente hoje eu lido muito com as duas coisas. Então, você recebe os políticos, você trata da política pública de segurança com os prefeitos, com os governadores, com os secretários para apoiar, destinar recursos, mas ao mesmo tempo por exemplo, essa semana eu fui num evento alusivo aos 35 anos da Constituição no Supremo, evento que marcou essa conquista social. Então eu sempre estou, de novo, como eu te disse, desde bem jovem, um pouco na política, um pouco no direito. Logo que o senhor assume esse mandato no Ministério da Justiça, o primeiro grande desafio, né, na primeira semana ali de mandato do presidente Lula, aqueles lamentáveis atos com a invasão dos prédios públicos, das sedes dos 3 poderes em Brasília. Como é que foi administrar essa crise, né, digamos assim? Uma crise grave, sem dúvida, porque nós precisamos entender que as pessoas podem pensar diferentemente, é normal, é saudável,
mas todo mundo debaixo da mesma lei. Eu digo sempre que no trânsito há pessoas que dirigem à direita, tem pessoas que dirigem à esquerda, tem pessoas que vão na faixa do meio. Mas qualquer que seja a posição do veículo na estrada, o código de trânsito é o mesmo. Então você não pode rasgar a Constituição, você não pode rasgar as leis. Existe um processo eleitoral, quem perde tem chance de ganhar depois. Eu mesmo fui candidato a governador e perdi, depois ganhei. E aquele dia era uma tentativa de rasgar as leis. Eu estava em Brasília, estava num evento familiar e fui chamado e cheguei lá e vi aquela situação caótica e fiz o máximo que era possível naquele momento para recuperar o controle e que a lei fosse cumprida. Não é um processo fácil, não é um processo desejável, mas naquele momento imprescindível, exatamente para mostrar que quem perde uma eleição faz oposição dentro da lei, espera outra eleição, é tão rápido, 4 aninhos. É do jogo político, né, É do ministro? jogo e é da vida, né? Sim. Se você lembrar um grande governador bíblico, né, Neemias. Então, Neemias era um grande governador e ele tinha oposição. Sanbalat estava lá, dizendo, olha, não vai dar certo. E eu, quando estou em reunião política, eu digo, olha, na política vocês têm os Neemias que querem reconstruir o muro e tem os Sanbalates que dizem, olha, não vai dar certo, a oposição. Então, você tem que entender que isso faz parte da humanidade, porém, diante de certos parâmetros. Não é um vale tudo. E é isso que nós precisamos recuperar no Brasil. E a partir daquele dia, tudo tem que ser apurado. Os responsáveis precisam ser punidos cumprindo a lei como determina a Constituição. Nós temos um poder que, independente da política, independente do governo, que é o encarregado exatamente de aplicar a lei. Então, por isso que existe um sistema de justiça, um poder judiciário, Ministério Público. O governo, e no caso o Ministério da Justiça, só é responsável por manter a Polícia Federal, que faz as investigações. Mas depois, não é a Polícia Federal que julga. A Polícia Federal investiga, entrega ao Ministério Público, entrega à Justiça e o processo segue lá, sem interferência do governo. Mas isso é importante não só pela dimensão da justiça, no caso concreto, mas também pela dimensão da prevenção. É igual o que se passa na criminalidade, que infelizmente a gente vê nas cidades brasileiras. Então, se a pessoa comete um ilícito leve, ele não é porque é leve que ele não vai ser punido, ele vai ser punido, mas claro que por uma pena proporcional. E assim, se ele eventualmente comete um crime grave, ele vai ter uma punição grave. E esse é o espírito da nossa ação hoje no Ministério da Justiça. O senhor citou, durante as eleições ficou muito evidente isso, a divisão que houve no Brasil, direita e esquerda, né? Digamos assim. O senhor acha que tem como a gente arrumar essa casa para que todos possam se entender de uma vez por todas? Que haja o respeito mútuo de ambas as partes? Eu acho que essa é a chave que você coloca, o respeito. E acho que está melhorando. Olhando hoje, nós estamos conversando em setembro, e se nós voltássemos a olhar para setembro do ano passado, em plena eleição, ou mesmo janeiro, até o dia 8, você encontraria um país mais conflagrado. Então, eram estradas fechadas, movimentos, quartéis sendo mobilizados, obstruídos, acampamentos, você tinha uma ebulição permanente. E acho que isso hoje é mais controlado, não no sentido de anular as diferenças, mas no sentido exatamente de entender que as pessoas devem se respeitar. Eu vejo isso no mundo dos políticos. Eu tenho convivido com pessoas de todos os partidos. Há uns 15 dias atrás, eu fui convidado aí no Senado falar sobre esse tema de internet, que hoje desafia as famílias, as crianças, muita violência. E quem me convidou foi um senador que foi ao Ministério me convidar, que é do PL, do partido, que faz oposição ao nosso governo. E eu fui lá, e havia senadores do governo, da oposição, e o debate foi ótimo. E até agradeci ao presidente da comissão, porque ele disse, olha, é isso que a gente quer. O governo não está certo sempre. Quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? Então, uma boa oposição, uma oposição séria, responsável, é desejável até, porque você aperfeiçoa o que você está falhando. Então, eu acho que as coisas estão melhorando. Tem um setor, um segmento pequeno,
que ainda não entendeu o que a sociedade precisa. Mas a gente vai caminhando, apesar dos sambalates, como eu citei há pouco. E que bom, né, ministro, que temos a democracia que permite que exista um lado e outro ou vários lados, né? Para que possam se entender de uma vez por todas. Ministro, eu vou trazer agora temas atuais que dizem respeito também ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Recentemente, nós tivemos a conclusão do julgamento que começou lá em 2021 no Supremo Tribunal Federal, do chamado Marco Temporal, que define a demarcação das terras indígenas. E a maioria, por 9 votos a 2 dos ministros, maioria do plenário entendeu que é inconstitucional o marco temporal. Como é que o senhor viu essa decisão? E daqui para frente, porque teme-se aí uma insegurança jurídica dos produtores que ocuparam essas áreas, como é que o senhor vê essa situação a partir de agora? A orientação do presidente Lula é ter muita ponderação. O ministério que hoje trata de demarcação de terras indígenas é o nosso, por decisão do Congresso Nacional. Então, eu tenho lá 40, 50 pedidos de demarcação de terras. E nós estamos caminhando com esses pedidos com muito cuidado, de acordo com a orientação do presidente e segundo padrões técnicos. Então, há uns 10 ou 15 dias, houve a assinatura da demarcação de 2 novas terras indígenas, uma no Amazonas, outra no Acre. E houve a assinatura do decreto, houve uma missão que foi lá, que olhou, que conversou com as pessoas e não houve conflitos nesse momento. Como também nós estamos fazendo as chamadas desintrusões. Aí são terras indígenas já demarcadas há décadas e que foram indevidamente ocupadas. Nós estamos também com as forças policiais fazendo esse trabalho. Então nós vamos continuar assim. O Supremo está fixando novos critérios de indenização e creio que isso também ameniza a conflituosidade, porque imaginemos, uma pessoa está lá, há uma terra indígena, ela vai lá e invade. Essa é uma situação. Outra situação, a pessoa está na terra, digamos, há 50 anos, porque seu pai e seu avô estavam naquela terra. Então, o governo, o Estado, não pode chegar de repente e dizer, ei, sai daí, porque ele vai dizer, bom, mas eu tenho um documento, não, mas é porque é terra indígena. Então, o Supremo fez uma espécie de mediação para entender também a situação dessas pessoas que ocupam há muito tempo e que são pessoas de boa fé, porque acontece também. E o outro cuidado que a gente tem é no que se refere à natureza da ocupação. A gente tem pessoas que sabiam que ali era terra indígena e que colocaram uma fazenda e que tem lá 5.000 bois. Portanto, é uma pessoa que tem poder econômico e sabia que não podia. Mas nós temos também pequenos proprietários. E aí pessoas que vivem de fato ali de uma pequena produção, de roça. Você não pode chegar e tirar a pessoa, porque você vai gerar uma situação de vulnerabilidade social. Então, é esse caminho do meio que o presidente Lula orientou e é o que nós estamos fazendo a partir desse julgamento, que eu acho que, em vez de trazer insegurança, eu acho que traz mais segurança. E o marco civil, o marco temporal é inconstitucional mesmo, porque sim, não está no 231 da Constituição. Então, era uma criação que realmente não tem amparo na Constituição. Eu queria puxar o que o senhor falou exatamente. A falta de decisão do Supremo é que criava essa insegurança, com possibilidade de conflitos, né? Exatamente isso, porque quando a gente vê as Supremas Cortes no mundo inteiro, no Brasil também, é o tribunal que diz a última palavra, aqui e agora. E aí, quando ele se pronuncia, é possível a sociedade se adequar a esse parâmetro que seja de fato sólido. Então, eu acho que com o término do julgamento, as coisas ficando mais transparentes e havendo por parte do governo essa cautela, eu acho que a gente vai conseguir melhorar as demarcações, lembrando, contudo, que isso não basta. Eu tenho dito à ministra dos Povos Indígenas, a Sônia, que é fundamental que haja também, e nós estamos prontos a ajudar, políticas públicas para os indígenas que já têm terras demarcadas e que às vezes não conseguem produzir alimentos, não conseguem ter segurança, então a gente tem que olhar para tudo isso. Até falta de assistência médica mesmo, sim, né? Os médicos não conseguem chegar até os povos originários. Agora, como é que o senhor vê daqui para frente, né? Até porque se trata de uma reparação,
por tudo que foi feito a eles na história? Eu creio que tem esse sentido, sim, de reparação, porque houve uma política genocida, de ocupação descuidada do território por séculos. Então, eles têm, sim, são povos originários, têm direito à terra. É evidente que, no curso da nossa multissecular história, outros povos vieram para cá, e não só portugueses, mas também as levas de imigrantes, né, ao longo dos séculos, que também têm direito. Então, é essa compatibilidade que nós estamos fazendo, e é uma coisa que enriquece a sociedade, porque a cultura indígena é uma cultura essencial, inclusive no plano dos valores, porque eles têm certos conceitos de solidariedade, de vivência comunitária, que são importantes os ditos civilizados aprenderem, porque isso ajuda a engrandecer a sociedade. Queria falar ainda das ameaças a esses povos originários, agora a gente vai lá para a Amazônia. Os números provam isso, né? Números e dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o boom de desmatamento que houve na floresta nos últimos 4 anos. E assim que o presidente Lula assumiu, ele determinou uma grande operação, inclusive com mobilização da Polícia Federal, para retirar os garipeiros, aqueles que estão ilegais e que acabavam ameaçando, provocando, infelizmente, até a morte de muitos indígenas, né? Como é que tem sido esse combate? Tem tido resultado, a gente vê porque o desmatamento caiu em torno de 40%, né, nesses 8 primeiros meses do ano. Nós temos esse indicador, que é a redução em 40% do desmatamento. Claro que a gente sempre olha o êxito, mas olha, podemos fazer mais. Estamos lutando com um programa específico de segurança para a Amazônia, que eu apresentei ao BNDES para conseguir um recurso. Nós estamos estimando em 2 bilhões de reais para investir nos 9 estados da Amazônia Legal, ampliando as bases da polícia, bases terrestres e bases dos rios, bases fluviais. E com isso ocupar territórios que não têm ainda a presença da segurança pública. E nesse momento fazendo operações como você mencionou. Acho que um mês atrás, eu até coloquei nas redes sociais, uma grande operação liderada pela Polícia Federal destruiu em alguns dias 300 pontos de garimpo ilegal na calha dos rios. E isso tem a dimensão dos territórios, das terras indígenas, eventualmente, mas tem também a dimensão ambiental, porque esses garimpos clandestinos muitas vezes usam mercúrio, e o mercúrio está presente em larga medida nos rios e, portanto, nas pessoas que se alimentam do peixe. Então, é um problema relativo aos povos indígenas, ao meio ambiente, e é um problema também de saúde humana. E você tem que ter compromisso com as atuais e as futuras gerações, é o que o artigo 225 da Constituição diz. Então, estamos fazendo, ampliando. Eu recuperei uma base fluvial da Polícia Federal que ficou alguns meses em Atalaia do Norte, no Vale do Javari, porque houve aquele grave crime. Ela foi agora para manutenção, mas já está voltando. Nós vamos fazer uma operação grande agora nessa região de fronteira. Eu fui na fronteira do Acre com a Bolívia recentemente. Então, é um trabalho realmente prioritário no Ministério da Justiça. Porque é um tema, né, ministro, que mexe com muitos interesses, inclusive econômicos, né? Poderosos e interesses transnacionais, lícitos e ilícitos, porque, infelizmente, o narcotráfico, as organizações criminosas se fortaleceram muito nos últimos anos, sobretudo pelo livre acesso a armas, e elas ficaram muito capitalizadas. Nessa semana, nós bloqueamos 6 bilhões de reais de criminosos, nesta semana que nós estamos falando, porque foi feita uma grande apreensão de 3 toneladas e 600 quilos, 3,6 toneladas, em um navio pela Polícia Federal e com a Marinha, na costa de Pernambuco, e isso só essas 3 toneladas e 600 quilos, no mercado é mais ou menos 500 milhões de reais. E depois uma outra operação em 8 estados, foram mais 5 bilhões e 400 bilhões de bens bloqueados. Então, você vê o poder dessas quadrilhas. E isso nasce muitas vezes na Amazônia, por conta do narcotráfico, da lavagem de dinheiro, garimpos que servem para lavagem de dinheiro.
garimpos que estão num lugar e as pessoas usam documentos de outro lugar. Então tem hoje um ecossistema de crimes na Amazônia, mas não só na Amazônia, muito ligado a essas organizações criminosas, e esse é o nosso desafio. E a seguir, no Aparecida Debate, o ministro da Justiça e Segurança Pública destaca o combate à criminalidade e à violência contra a mulher. Flávio Dino também fala sobre a justiça social no Brasil. Ministro, pesquisas indicam que uma das principais preocupações da população brasileira é com relação à criminalidade e à violência, principalmente a violência urbana. Como é que o senhor, assim que assumiu o Ministério da Justiça, está tratando desse problema? O senhor deve ter um mapa da violência, né, para saber onde está mais concentrado, onde são os menores índices. Como é que o senhor pretende trabalhar para tentar reduzir esses índices de criminalidade e dar mais segurança para a população? Nós temos a polícia de proximidade, que é feita pelas guardas municipais e pelas polícias estaduais. Então, nossa primeira missão que estamos fazendo é apoiar essas instituições. Apoiar como? Com viaturas. Eu já entreguei esse ano 570 viaturas para o país inteiro. Agora estou comprando mais 700, também com equipamentos de trabalho para os policiais e recursos financeiros. Nós temos um Fundo Nacional de Segurança Pública que financia projetos em todo o país, todos os estados, projetos, por exemplo, de combate à violência contra a mulher, projetos de segurança nas escolas, em face daqueles ataques que houve. Então, a primeira dimensão é essa, apoiar os estados e municípios. A outra é a nossa própria ação, com a PF, com a PRF, com a Força Nacional, em parceria com as Forças Armadas também, que aí nós miramos mais a macrocriminalidade, as organizações criminosas. Aí a meta é tirar dinheiro das quadrilhas, descapitalizar, porque com isso diminui o roubo. Porque o roubo do celular, que hoje assusta todas as famílias, o roubo à residência, está ligado hoje, vinculado a essas grandes organizações. Então esse é um trabalho que a gente faz. No dia 2 de outubro vamos lançar um novo Plano Nacional de Combate às Organizações Criminosas, ao crime organizado. Nós já implantamos, por determinação do presidente Lula, uma estrutura nova que está trabalhando já, que chama FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, em que a Polícia Federal lidera um mutirão com as polícias estaduais e, às vezes, com as próprias Forças Armadas, dependendo da situação. É uma prioridade, portanto, e até aqui os índices continuam muito altos, evidentemente, longe do que nós desejamos, mas a perspectiva para 2023 é que o índice de crimes violentos letais, crimes violentos com perda de vidas humanas, diminua. Até aqui está diminuindo, nós estamos investindo 150 milhões de reais para apoiar alguns estados em que os índices estavam mais altos. Nós pegamos estados que estavam com indicador de morte violenta intencional superior a 30 por 100 mil, a média brasileira é 22, e, portanto, estavam bem acima da média nacional, e nós estamos apoiando operações nesses estados, para mais ou menos esses estados que têm uma taxa mais alta, trazer pelo menos para a média nacional e, com isso, impactar positivamente na sociedade com a redução de crimes letais. E os crimes patrimoniais, finalmente, nós estamos com um programa novo sobre roubo de celular, fechando com os bancos, com as operadoras. Esse aí eu espero que em novembro esteja pronto e que eu acho que vai ter eficácia também no combate a esse crime. E nós vamos procurar o senhor para saber mais detalhes desses dois programas que interessam diretamente à população. Agora, na visão do senhor, como jurista que é, mas também principalmente como ministro da Justiça, essa criminalidade alta no Brasil está muito ligada ao narcotráfico, a essas quadrilhas que agem Brasil afora e vêm de fora, inclusive, entram pelas fronteiras do nosso país? Eu acho que há dois vetores determinantes. Um são as injustiças sociais, as desigualdades sociais. Legiões de excluídos, sobretudo na juventude, que é juventude que não consegue concluir seus estudos e não consegue acesso a oportunidades ao mundo do trabalho. Então, nós temos que entender isso. Isso é no mundo inteiro, quando há muita desigualdade social, muita injustiça, a negação de oportunidades, a criminalidade aumenta. E o outro vetor, que são complementares, é essa penetração
das organizações criminosas que nasceram dentro dos presídios há 2 ou 3 décadas atrás. Há uma muito famosa em São Paulo, que é o PCC, que nasceu, Comando Vermelho no Rio, e há outras, hoje, pelo menos 60 facções de médio e grande porte atuando nos estados e, às vezes, associadas a essas maiores facções que hoje são, como você disse, até transnacionais. Então, a gente olha isso e olha, portanto, como nós conseguimos atacar os 2 pilares. A dimensão social, não é o Ministério da Justiça que cuida diretamente, mas sim as outras políticas do governo, escola de tempo integral, Bolsa Família, obras para gerar emprego, e essa dimensão do combate às organizações criminosas, inclusive, como você mencionou, nos nossos 16 mil quilômetros de fronteira do Rio Grande do Sul até o Amapá. Então, realmente, você vê assim, fronteira dos Estados Unidos com o México, 2 mil quilômetros. Sim. Problema todo dia, de toda ordem. Quando você vê o Brasil, do Amapá até o Rio Grande do Sul, são 16 mil quilômetros. Então, as forças federais não vão dar conta sozinhas. Pelo contingente que tem, é impossível, né, ministro? Nós temos a presença do Exército, a presença da Aeronáutica, que nos ajuda, a presença, claro, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, mas nós estamos estimulando muito a parceria com os estados. Então, no Mato Grosso, o governador foi lá, que é uma fronteira gigante, o governador foi lá e disse: Flávio, vocês ajudam contratando policiais e pagando um acréscimo para policiais militares, que é um programa chamado Horus. E nós estamos expandindo esse programa. Aí nós expandimos no Mato Grosso. Fui no Paraná, expandimos no Paraná. Fui no Amapá, expandimos no Amapá. Para proteger melhor nossas fronteiras, e vamos fazer essa grande operação ali na fronteira com a Colômbia, no noroeste do Amazonas, e isso é importante também para o crime nas grandes cidades, que é esse crime patrimonial. A pessoa acha, às vezes, que não está ligado, mas está, porque quando a gente vê roubo de celular, há o crime em si, que você tem os receptadores e tal, e às vezes o jovem que vai fazer um roubo de celular é porque ele está no narcotráfico e ele não conseguiu cumprir a cota, a meta de venda que ele tem, ou houve uma operação policial e ele perdeu a droga, mas o chefe da quadrilha não quer saber, cobra dele, você está me devendo. E aí, como é que, se ele perdeu a droga ou se ele não conseguiu vender, o que ele faz? Ele vai num ônibus ou num ponto de ônibus e rouba 4, 5, 6 celulares para poder dar para o chefe da quadrilha. Então, quando você ataca em cima, realmente, como nós temos feito, hoje sim, com muita firmeza, constância, quem me acompanha na rede social, basta olhar hoje. Nós estamos gravando aqui na sexta-feira, dia 22 de setembro, acho eu. E basta olhar hoje. Hoje eu já coloquei a operação em Rondônia, já coloquei uma grande operação no Rio de Janeiro, com a apreensão de 247 armas ilegais, que iriam para onde? Iriam exatamente para fortalecer as quadrilhas. Então, eu sei que é um grave problema, é um desafio profissional, inclusive, mas eu acredito muito que a gente vai estabelecer um caminho bom de redução da criminalidade. Acho que esse ano a gente já vai ter uma colheita positiva. Uma outra questão, a gente está caminhando para o fim da entrevista, o bate-papo é bom, né? A conversa vai fluindo, a gente nem vê o tempo passar, né, ministro? Mas eu queria trazer, porque é uma preocupação principalmente social, que tem crescido muito no Brasil e independe das regiões do nosso país, que é a questão da violência contra a mulher. O feminicídio tem crescido, a gente vê pelos índices, né? O que é possível fazer, né? Eu sei que o governo federal, os governos estaduais também implantaram vários programas, tem aquele SOS que a mulher aperta quando está ameaçada. É possível fazer um pouco mais para prevenir, para proteger as mulheres da violência? O primeiro item, por exemplo, as igrejas fazem. Os meios de comunicação, não todos, infelizmente, mas muitos fazem. O desafio é a internet, que ainda estimula muita coisa errada, muito ódio. Mas são instituições da sociedade que fazem o principal, que é desestimular a violência, o ódio, a raiva. Porque é um crime que acontece, no mais das vezes, dentro de casa. E aí a polícia não está dentro da casa das pessoas e nem pode estar. É impossível. Então você tem que desestimular essa ideia que você resolve um conflito na violência. Segundo, quando alguém, infelizmente, comete esse crime, que dizima a família inteira, porque se é o pai matando a mãe, os filhos perderam no mesmo dia, o pai e a mãe porque foi
assassinado e o pai porque vai ser preso. E aí você destrói uma unidade familiar. Então, realmente é um crime de alto interesse e por isso nós temos esses programas em que nós estamos, sobretudo, apoiando as delegacias da mulher, as patrulhas Maria da Penha e corrigindo certos aspectos da legislação para tornar mais eficaz, por exemplo, o cumprimento das medidas protetivas, simplificar as medidas protetivas. E, finalmente, abrindo novos pontos de atendimento, que são as casas da mulher, delegacias da mulher. São programas compartilhados com os estados. Eu tenho essa parceria com o Ministério da Mulher. Nós destinamos esse ano 350 milhões para começar a construir novas casas da mulher, que são referências para uma região, e também apoio às DEANS, as delegacias da mulher. E aí eu acredito que a sociedade melhorando o clima e as pessoas vendo que é um crime gravíssimo e que as pessoas são presas, que destrói a sua família, eu creio que esse ano já haverá um maior controle. Mas o nosso apelo é permanente, sempre para que toda a sociedade se mobilize, e eu tenho falado não em reduzir feminicídio, em acabar com os feminicídios, porque não há razão. Não há razão nenhuma. E aí, porque aí são fatores muito, às vezes, do alcoolismo, às vezes de uma cultura excessivamente machista, de controle, que o machismo faz com que o homem ache que a mulher é um objeto, e aí no governo sozinho não dá conta dessa dimensão, mas, como eu disse, muitas instituições nos ajudam hoje. Inclusive, como o senhor disse, cada um tem que assumir a sua responsabilidade, né? Tem aquele ditado, briga de mulher e marido não se mete a colher, se mete sim, né? Justamente para poupar uma vida dessa violência absurda que a gente está vendo, né? Quando eu fui governador do Maranhão, eu sancionei uma lei que quebrava essa ideia de que ninguém mete a colher, porque ela obrigava, inclusive, o síndico dos condomínios. Se o síndico do condomínio tiver notícia, souber, ouvir gritos, isso acontece, ele é obrigado a notificar a polícia. E aí nós estamos nacionalizando também essa ideia, não para punir o síndico, claro, mas para que os vizinhos saibam que eles também são responsáveis, porque é aquela história que está no livro do Gênesis, né? Quando Deus inquire Caim, onde está o seu irmão? Então, essa pergunta que Deus fez a Caim, que matou Abel, ela vale para todos nós. Onde está o seu irmão? Então, tem sim que meter a colher. Agora eu quero trazer, para a gente encerrar, a experiência do senhor como governador. 2 vezes? 2 mandatos? 2 mandatos. 2 mandatos. E lá é um estado muito pobre. Sim. Né, que o senhor teve que lidar com essa questão social que é muito relevante. E o presidente Lula, assim que assumiu, ele disse que a prioridade dele seria a justiça social, tentar acabar com as desigualdades sociais, porque hoje são muitas no Brasil, tanto que ele trouxe de volta o Bolsa Família, né, principal programa de distribuição de renda. Entre a responsabilidade fiscal, o presidente Lula tem falado muito isso, e a justiça social, há de predominar sempre a justiça social? Sem dúvida. E por isso você precisa também ter responsabilidade fiscal. Quando eu estava no governo, eu dizia, olha, as duas, como se fossem 2 mãos, elas se movimentam conjuntamente, mas a responsabilidade fiscal não é um fim, é um meio. Ela é necessária para que você tenha sustentabilidade financeira das políticas sociais. As políticas sociais são o fim, porque qual a razão de existirem os governos? Os governos existem para propiciar o bem comum, o bem-estar social. E isso só é possível em sociedades menos desiguais. Agora o presidente Lula, nos Estados Unidos, lançou uma iniciativa mundial com o presidente Biden em torno do tema do trabalho, do acesso ao trabalho e de leis que protejam os trabalhadores, por exemplo, os precarizados, esses que às vezes trabalham 12, 14 horas todos os dias, de domingo a domingo, sem nenhum direito. Sem direito a uma aposentadoria, sem direito a uma indenização no caso de acidente. Isso é incompatível. Isso tem nos Estados Unidos também, tem aqui. Então, há um problema mundial e há um problema nacional. E aí o caminho é esse. Política social para quem precisa. Às vezes dizem, mas tem que dar o peixe, em vez de dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Não, é fazer as duas coisas. Ensinar a pescar, dar o peixe. E houve um estudo recente que mostrou que os filhos da primeira geração do Bolsa Família não são, hoje,
assistidos pelo Bolsa Família. Por quê? Porque a vida deles melhorou. Então, os pais, as mães tinham Bolsa Família, mas os filhos não estão no Bolsa Família. Isso mostra o sucesso do programa intergeracional. Então, você precisa de política social, e todos os países do mundo fazem, todos, sem exceção, e nós temos que fazer também. Agora, sim, ensinar a pescar, escola de tempo integral. Sociedades desenvolvidas, desde a Ásia, da Europa, das Américas, tem que ter escola de tempo integral. E agora é a prioridade do governo, escola de tempo integral, para o menino ficar na escola e não ficar exposto às múltiplas violências que existem na sociedade. E, finalmente, o tema do trabalho. Esse tema do trabalho. Agora, um esforço gigante num quadro fiscal muito depreciado que nós herdamos, mais um programa de muitas obras. Eu vindo aqui para Aparecida, vim fazendo no carro uma reunião, planejando na quarta-feira, vários ministérios unidos vão lançar o PAC dos municípios. Então, os municípios de todo o Brasil, no nosso caso, 163 municípios mais violentos do país, vão ter acesso a programas. E esse é um esforço do governo federal que gera emprego, porque quando você vai construir uma escola, você vai construir, no nosso caso, uma unidade de segurança, há pessoas que vão trabalhar ali. E aí é o duplo benefício. Então, a gente não vai conseguir resolver tudo, mas o que é importante é caminhar na direção certa. Ministro, foi um prazer, uma alegria conversar com o senhor aqui no Aparecida Debate, recebê-lo aqui na TV e principalmente no Santuário Nacional, na Casa da Mãe, como eu disse, às vésperas da grande festa da Rainha e Padroeira do Brasil. Uma honra falar com o senhor. Muito obrigado. E se o senhor quiser uma mensagem final para quem está nos acompanhando em casa, por favor, fique à vontade. Mensagem, em primeiro lugar, de agradecimento à CNBB, à nossa Igreja Católica, à TV Aparecida, por esse trabalho extraordinário que faz em torno da dimensão da fé. Claro que o Estado é laico, eu respeito todas as religiões, mas nesse caso falo especialmente como cristão católico, de que esse trabalho é fundamental aqui, agora e para frente, e ontem sempre foi. E o segundo lugar é esse convite a todos que nos acompanham para cumprir o que Jesus Cristo disse, vigiar e orar. Então, vigiar é responder a pergunta, onde está o teu irmão? É cuidar da sua casa, cuidar para que o bairro funcione bem, para que você contribua para a sua cidade, a participação cidadã, a participação política, tudo isso é essencial. E, ao mesmo tempo, a dimensão da fé, claro, a oração que faça com que todos os governos, não só o nosso, possam fazer mais, fazer melhor e termos o espírito que o Papa Francisco ensina quando ele menciona numa exortação apostólica que o cristão tem que ter alegria. Alegria, apesar das dificuldades, a alegria que o próprio Jesus Cristo tinha, né? Jesus Cristo era... Quem lê os evangelhos vê que ele era bem-humorado. E quando ele, por exemplo, chegava para os apóstolos e ele dormindo, o barco sacudindo, e ele dizia, e ele calmo e os apóstolos aflitos, então ele tinha um bom humor no exercício da fé, no exercício da sua missão. Que seja assim. Então, muito obrigado, que Nossa Senhora Aparecida e Nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos lares de todos e todas. Nós que agradecemos a disponibilidade do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, conversando com a gente hoje no Aparecida Debate, que termina aqui. A gente se vê na próxima terça-feira. Até lá.